Imagine uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Agora, pense que esse objeto realmente existe e pode estar no centro da nossa própria galáxia. Quer descobrir como algo tão poderoso pode surgir no universo? Então fica comigo, porque nos próximos segundos você vai entender um dos fenômenos mais extremos já observados pela ciência. Os buracos negros são estruturas previstas pela teoria da relatividade geral, de Albert Einstein, formulada em 1915. Eles não são buracos no sentido literal, mas sim concentrações de massa tão gigantescas em um ponto minúsculo que deformam o espaço-tempo ao seu redor. Imagine colocar um peso tão grande sobre um tecido elástico que ele afunda profundamente. É assim que um buraco negro age, mas de forma infinitamente mais extrema. A fronteira que marca o ponto sem retorno é chamada de horizonte de eventos. Qualquer coisa que ultrapasse essa região está irremediavelmente perdida, atraída para o centro do buraco negro, onde a densidade se torna praticamente infinita. Esse ponto central é conhecido como singularidade. E embora a ciência ainda não compreenda totalmente sua natureza, sua existência é sustentada por inúmeras observações indiretas. E o mais incrível, buracos negros não sugam tudo ao redor de forma indiscriminada. Eles exercem gravidade como qualquer outro objeto massivo e só engolem o que chega perto demais. Mesmo assim, seu poder continua sendo um dos maiores mistérios do cosmos. Para entender um buraco negro, precisamos começar pela sua origem. A maioria deles nasce do colapso de estrelas muito maiores que o nosso Sol. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, ela não consegue mais sustentar seu próprio peso. Sem a pressão das reações internas equilibrando a gravidade, a estrela entra em colapso. Em frações de segundo, seu núcleo implode. É nesse momento que surge um buraco negro estelar. Ele não ocupa o espaço da estrela inteira. É extremamente compacto. Uma massa gigantesca comprimida em um volume minúsculo. Existem também buracos negros supermassivos, milhões ou até bilhões de vezes maiores que o Sol. Esses gigantes habitam o centro das galáxias, incluindo a Via Láctea. Embora a ciência ainda investigue sua origem, uma das teorias mais aceitas é que eles se formaram pelo acúmulo gradual de matéria ao longo de bilhões de anos, engolindo estrelas, gás, poeira e até outros buracos negros menores. E o mais fascinante é que já conseguimos detectar sua presença de formas muito precisas. Observamos estrelas orbitando algo invisível, mas extremamente massivo. Medimos radiação emitida por matéria acelerada antes de cair no horizonte de eventos. E até já registramos imagens da sombra de um buraco negro, graças ao Event Horizon Telescope. Cada nova observação confirma que os buracos negros não são apenas teoria, são estruturas reais, fundamentais para a evolução do universo. A região ao redor de um buraco negro é um dos ambientes mais extremos do universo. Antes mesmo de cruzar o horizonte de eventos, a gravidade já é tão intensa que qualquer objeto próximo começa a se acelerar a velocidades enormes. Se esse objeto for uma estrela ou nuvem de gás, ele pode formar um disco de acreção, uma estrutura em espiral de matéria superaquecida girando em torno do buraco negro. Esse disco atinge temperaturas de milhões de graus. A matéria em queda colide, comprime e libera radiação em grande quantidade, principalmente raio-x. Essa radiação que os astrônomos detectam com telescópios especializados, permitindo identificar buracos negros mesmo sem vê-los diretamente. Outro fenômeno impressionante é o chamado espaguetificação, resultado das forças de maré extremas. Perto de um buraco negro, a diferença gravitacional entre duas partes de um mesmo objeto é tão grande que ele seria esticado como um fio de espaguete. Embora pareça ficção científica, esse efeito é previsto com precisão pela relatividade geral e amplamente aceito pela comunidade científica.
Também existem os jatos relativísticos, feixes estreitos de partículas, lançados a velocidades próximas à da luz. Eles não saem de dentro do buraco negro, mas da região externa ao horizonte de eventos, onde campos magnéticos intensos aceleram partículas em direções opostas. Esses jatos podem atravessar galáxias inteiras e influenciar a formação de estrelas. Cada fenômeno observado perto de um buraco negro reforça sua natureza extrema e mostra o quanto ainda temos a aprender sobre essas máquinas de energia cósmica. Os buracos negros não são todos iguais. A ciência atualmente reconhece 3 categorias principais. O primeiro tipo são os buracos negros estelares, formados pelo colapso de estrelas massivas. Eles têm massas que variam de algumas até dezenas de vezes a massa do Sol, e são os mais comuns no universo conhecido. O segundo tipo são os buracos negros supermassivos, encontrados no centro das galáxias. Eles podem possuir milhões ou até bilhões de massas solares. Sua presença é tão marcante que acredita-se que desempenhem um papel importante na formação e evolução das galáxias. Há ainda um terceiro tipo, mais raro e enigmático: os buracos negros de massa intermediária. Com centenas ou milhares de massas solares, eles ocupam uma faixa entre os estelares e os supermassivos. Por muito tempo, sua existência foi apenas teórica, mas observações recentes de fusões de buracos negros pela colaboração LIGO-Virgo sugerem que eles realmente existem. Mas se buracos negros não emitem luz, como conseguimos detectá-los? A resposta está em seus efeitos. Observamos estrelas orbitando algo invisível. Detectamos emissões de raios X geradas pela matéria acelerada ao redor do buraco negro e medimos ondas gravitacionais produzidas pela fusão de 2 deles. Cada método reforça, por vias completamente diferentes, que esses objetos são reais e obedecem exatamente às previsões da relatividade geral. Os buracos negros não são apenas devoradores cósmicos. Eles desempenham um papel fundamental na estrutura e evolução do universo. No centro das galáxias, os buracos negros supermassivos ajudam a regular o nascimento de novas estrelas, influenciando a quantidade de gás disponível no ambiente. Seus jatos relativísticos podem aquecer nuvens interestelares inteiras, impedir colapsos prematuros ou, em alguns casos, desencadear processos que levam à formação estelar. Além disso, buracos negros funcionam como verdadeiros laboratórios naturais. Eles permitem que cientistas testem os limites da física, especialmente da relatividade geral. A detecção de ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo geradas quando 2 buracos negros se fundem, inaugurou uma nova era da astronomia. Agora, não apenas vemos o universo, também o ouvimos. E o mais surpreendente é que, apesar de sua força extrema, buracos negros não são ameaças aleatórias vagando pelo espaço. Eles seguem leis físicas previsíveis e só representam perigo real para objetos que chegam muito perto. Compreender sua natureza é compreender melhor o próprio cosmos. E agora que você já sabe o que é um buraco negro, como ele se forma e por que é tão importante para o universo, que tal continuar essa jornada pelo espaço comigo? Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Nos vemos no próximo mergulho pelo cosmos.